9 montanhistas experientes. Uma barraca cortada de dentro para fora com facas. E todos eles fugindo, no meio da noite, descalços e seminus, para dentro de uma tempestade de quase 40 graus negativos. Eles correram da própria barraca como se algo lá dentro fosse pior do que morrer congelado lá fora. E até hoje, mais de 60 anos depois, ninguém sabe dizer do que eles estavam fugindo. Esse é o caso de Aklov, e quanto mais você olha para ele, menos sentido ele faz. Mas para entender o tamanho desse mistério, a gente precisa voltar para fevereiro de 1959. Um grupo de 9 jovens, a maioria estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, na antiga União Soviética, partiu para uma expedição de esqui nas montanhas. E é importante você entender uma coisa: eles não eram amadores. Eram alpinistas treinados, com experiência encarando uma das trilhas de nível mais difícil que existia na época. Gente que sabia exatamente o que estava fazendo no frio e na neve. O líder se chamava Igor Yaklov, e é dele que vem o nome do caso. O plano era simples, bem calculado, mas eles nunca voltaram. E quando uma equipe de resgate finalmente chegou ao acampamento, semanas depois, o que eles encontraram não parecia uma cena de acidente. Parecia uma cena de pânico. A barraca estava lá, semi-enterrada na neve, mas estava rasgada. E aqui vem o primeiro detalhe que arrepia. Os cortes na lona tinham sido feitos de dentro para fora. Ou seja, ninguém invadiu a barraca. Foram eles mesmos que se cortaram para fora dela, com pressa, sem nem abrir o zíper. E tem mais. Lá dentro estava tudo. Botas, casacos, comida, equipamento, tudo que mantém uma pessoa viva a 40 graus negativos foi deixado para trás. As pegadas na neve mostravam várias pessoas se afastando da barraca em direção à floresta, andando, não correndo em desespero no começo, andando, descalças ou só de meia na neve. Por que alguém treinado, que conhece o frio melhor do que ninguém, abandonaria a única coisa que poderia salvar a vida dele? A resposta começou a aparecer quando encontraram os corpos, e foi piorando a cada um. Os 2 primeiros foram achados perto de uma árvore, na beira da floresta, perto dos restos de uma pequena fogueira. Estavam quase sem roupa. Tinham até tentado subir na árvore, talvez para enxergar a barraca, talvez para fugir de alguma coisa. Mais acima, no caminho de volta para o acampamento, mais 3 corpos. Entre eles, o próprio Igor Yaklov. Eles pareciam estar tentando voltar para a barraca quando o frio os venceu. 5 corpos. Já era trágico. Mas a investigação ainda achava que dava para explicar. Pânico, frio, hipotermia. Acontece. O problema é que faltavam 4 pessoas. E foi só meses depois, quando a neve começou a derreter, que eles foram encontrados. E é aí que o caso deixa de ser uma tragédia e vira um enigma. Os últimos 4 corpos estavam num barranco, enterrados sobre vários metros de neve, mais fundo na floresta. E as lesões deles não combinavam com nada. Um tinha o crânio fraturado, os outros 2 tinham fraturas graves no tórax, costelas quebradas com uma força que os médicos compararam a de uma batida de um carro em alta velocidade. Mas presta atenção, quase não havia ferimentos externos correspondentes. A força que esmagou aqueles corpos por dentro mal deixou marca na pele por fora. Que tipo de impacto faz isso? E ainda tinha um detalhe que assombra o caso até hoje. Um dos corpos estava sem os olhos. Outro, sem os olhos e sem a língua. A explicação mais fria para isso é a decomposição e os animais. Mas somando isso tudo, foi a gasolina para todas as teorias que vieram depois. E quando você acha que não dá para ficar mais estranho, entram os detalhes que ninguém consegue encaixar direito. Alguns testes encontraram traços de radiação nas roupas de algumas vítimas. A pele de alguns corpos estaria com uma tonalidade alaranjada, anormal. E outros grupos que estavam na região na mesma época
relataram ter visto esferas de luz alaranjadas cruzando o céu naquelas noites. Luzes que ninguém soube explicar. A investigação soviética da época foi encerrada com uma frase tão vaga que parece piada de roteiro. A causa teria sido uma força natural irresistível. E aí o processo foi carimbado como secreto e enterrado por décadas. O que, convenhamos, só jogou mais lenha na fogueira de quem achava que tinha alguma coisa sendo escondida. Então vamos abrir as possibilidades. E eu quero que você vá pensando qual te convence mais. Porque, como sempre, são várias. E nenhuma fecha 100%. Primeira teoria, a mais aceita pela ciência hoje. Avalanche. Mais especificamente, uma avalanche de placa. Em 2021, um estudo publicado por físicos e engenheiros mostrou com modelos de computador como um pequeno deslizamento de uma placa de neve naquela inclinação poderia ter soterrado parte da barraca e causado justamente aquele tipo de fratura interna sem grandes marcas externas. Para muita gente, isso fechou o caso. É frio, é técnico, é convincente, mas ainda deixa pontas soltas, como a radiação e as luzes. Segunda teoria, o som que ninguém ouve. Alguns pesquisadores apontam um infrassom. Em certas condições, o vento passando por aquele formato de montanha pode gerar ondas sonoras abaixo do que o ouvido humano capta, mas que o corpo sente. E o infrassom, em níveis altos, pode causar pânico, náusea, terror irracional. A teoria é que eles entraram em desespero por causa de um som que nem sabiam estar ouvindo, e fugiram da barraca sem pensar. E a terceira teoria, a que se recusa a morrer. Testes militares. A região era próxima de zonas de testes soviéticas. Teria havido algum experimento, alguma arma, alguma coisa caindo do céu que explicaria as luzes, a radiação e as lesões? O governo da época esconder isso e culpar uma força natural encaixaria perfeitamente. É a teoria mais difícil de provar e, por isso mesmo, a mais difícil de descartar. Eu não vou te dizer qual é a verdadeira, e tem um motivo para isso. Porque mesmo depois do estudo de 2021, mesmo com a ciência apontando a avalanche, o caso continua dividindo gente séria até hoje. Sobreviventes de expedições, investigadores, cientistas. Cada explicação resolve uma parte e deixa outra no ar. A barraca cortada por dentro, as roupas com radiação, as luzes no céu, o sigilo do governo por tantos anos. E é aí que mora o arrepio. Não no que aconteceu, mas no fato de que 9 pessoas treinadas, num lugar que elas dominavam, tomaram a decisão de fugir para o frio e levaram com elas um motivo. Seja lá o que aconteceu naquela barraca, eles sentiram que ficar era pior. E essa é a única coisa que todas as teorias concordam. Então eu te devolvo a pergunta. Na sua opinião, o que fez 9 montanhistas experientes rasgarem a própria barraca e correrem descalços para a morte? Foi a avalanche? O som invisível? Algo que o governo escondeu? Ou alguma coisa que a gente ainda nem sabe o nome? Desce até os comentários e me conta. E se você gosta de mistério de verdade, daquele que fica na sua cabeça depois que o vídeo acaba, deixa a sua sugestão do próximo que a gente deve investigar. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.